Olá, sejam bem-vindos ao ICETRAN em Foco. No vídeo de hoje vamos falar sobre a eficácia do registro do efeito suspensivo junto ao prontuário do condutor, quando o recurso por infração de trânsito não for julgado no prazo de 30 dias. Mas antes, observem a estampa da minha camiseta. Vocês sabem o significado desta placa e para que ela se destina? Fique com a gente, que no final do vídeo nós vamos falar sobre esta placa de sinalização e da sua finalidade. Sobre o efeito suspensivo em recurso de infração de trânsito, as principais dúvidas são: qual é a data inicial a ser considerada para a concessão do efeito suspensivo? Quem tem a atribuição legal de conceder o efeito suspensivo? Quem é o responsável por inserir nos sistemas, junto ao prontuário do veículo, o efeito suspensivo? Da inércia ou insurgência do responsável pela concessão do efeito suspensivo, cabe recurso por parte do administrado e, em caso positivo, quem é a autoridade competente para esta apreciação? Uma vez protocolado o recurso tempestivo e inserido junto ao prontuário do condutor no sistema do DETRAN, passados 30 dias sem a manifestação do órgão responsável por seu julgamento, não há possibilidade do efeito suspensivo ser automático? É importante esclarecer que, quando ocorre a autuação por infração de trânsito, há a possibilidade do infrator apresentar recurso administrativo em 3 etapas: a defesa prévia, a JARI, que é a primeira instância, e ao CETRAN, ou colegiado, que é a segunda instância. Na defesa da autuação, que, embora não seja a primeira instância recursal, é a primeira oportunidade do infrator demonstrar sua inconformidade. Não há nenhuma previsão estabelecida por lei que determine o prazo para o seu julgamento, pois, como a penalidade ainda não foi imposta, por não haver sido julgada, não gera prejuízo ao condutor infrator. Já em relação às 2 instâncias recursais, o parágrafo 3º do artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, caso o recurso não seja julgado dentro do prazo de 30 dias, a penalidade poderá ter efeito suspensivo. Alguns órgãos de trânsito entendem que os recursos de trânsito possuem somente o efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo uma exceção à regra. A divergência acerca da obrigatoriedade da concessão do efeito suspensivo ao recurso administrativo de trânsito. Entretanto, neste caso, o termo poderá, no contexto em que ele aparece, se reveste de uma obrigação, não uma mera faculdade, devendo ser lido como deverá, ao invés do termo utilizado no texto legal poderá. A falta de julgamento de recurso de trânsito dentro do prazo legal, sem a concessão de efeito suspensivo, se constitui uma afronta ao artigo 5º da Constituição Federal de 88, pois o recorrente se submete ao julgo da autoridade de trânsito, sine die, arcando com as consequências da inércia do órgão julgador. Nesse sentido, o Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, por exemplo, já emitiu o parecer número 008 de 2004, assim decidindo: se, por motivo de força maior, a JARI não julgar o recurso dentro do prazo previsto no artigo 285 do CTB, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício ou por solicitação do recorrente, deverá conceder-lhe efeito suspensivo. Acerca da data inicial a ser considerada para a concessão do efeito suspensivo atribuído ao recurso, tendo em vista tratar-se de uma obrigação do órgão julgador, entende-se que deva ser considerado o dia posterior ao término do prazo de 30 dias para o seu julgamento, não podendo ser esquecido o prazo de 10 dias do qual a autoridade dispõe para instruir o feito
após o seu protocolo, totalizando assim 40 dias. Para melhor ilustrar, por exemplo, se o recurso a Jari foi protocolado pelo interessado em 1º de janeiro, a autoridade terá 10 dias para instruir o feito, ou seja, até o dia 11 de janeiro. Após tal data, passa a correr o prazo de 30 dias para que a Jari realize o julgamento, o qual encerrará em 10 de fevereiro. Assim, a data que deveria ser considerada para o início da concessão do efeito suspensivo atribuído ao recurso, no caso do exemplo citado, seria o dia 11 de fevereiro. No que tange a dúvida sobre o responsável por conceder o efeito suspensivo e, por via de consequência, quem inserirá nos sistemas junto ao prontuário do veículo tal efeito, temos o artigo 285 do CTB. Parágrafo 3º. Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. A simples leitura desse dispositivo legal permite a conclusão de que incumbe à autoridade que impôs a penalidade a atribuição de conceder o efeito suspensivo ao recurso, cabendo também a ela a inserção no sistema, já que inexiste qualquer disposição atribuindo tal responsabilidade a órgão diverso. O artigo 17 do CTB prevê que compete às Jaris: 1. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 2. Solicitar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. 3. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Assim, em razão da expressa disposição legal, a responsabilidade para a concessão e anotação do sistema acerca do efeito suspensivo compete à autoridade que impôs a penalidade. Entretanto, caso esta não o faça, a Jari, por força do artigo 17 do CTB e demais princípios previstos no sistema legal, deverá fazê-lo. A concessão do efeito suspensivo pela autoridade é uma obrigação em que pese o dispositivo trazer a expressão poderá, deve a mesma ser lida como deverá. Há ainda a disposição de que tal efeito será concedido de ofício ou por provocação do infrator. Assim, em caso de inércia da autoridade, o interessado poderá provocá-la, formulando o requerimento acerca do efeito suspensivo. Entretanto, no caso da autoridade competente registrar posicionamento contrário à concessão do efeito suspensivo, não caberá qualquer recurso administrativo, haja vista inexistência de previsão legal para tanto. Contudo, o condutor prejudicado pode se valer do instrumento judicial pertinente. Reitera-se que a Jari, competente para analisar o recurso do infrator, poderá conceder de ofício tal efeito, acaso haja inércia da autoridade, conforme previsto no CTB e nos princípios constitucionais já referidos. Quanto à possibilidade do efeito suspensivo ser atribuído de forma automática, entende-se que, se estando diante de uma obrigação da autoridade de trânsito e não mera faculdade, o ideal é que seja concedido de forma automática, com o uso de mecanismos sistêmicos e tecnológicos, especialmente para evitar desrespeito à legislação de trânsito. Assim, conclui-se que o efeito suspensivo deverá ser atribuído ao recurso de penalidade imposta decorrente de infração de trânsito, pela autoridade que impôs a penalidade, de ofício ou por provocação do interessado, após transcorrido o prazo legal de análise do recurso, que é de 30 dias, sendo o dia posterior ao vencimento de tal prazo a data inicial para a contagem do efeito suspensivo atribuído ao recurso.
Trata-se de uma obrigação atribuída à administração, razão por que os órgãos de trânsito podem e devem fazer a inserção no sistema junto ao prontuário do infrator de forma automática, com o uso da tecnologia sistêmica para controlar prazos e demais condições de concessão. Vamos ficando por aqui, mas antes vou explicar qual o significado da placa de trânsito que está na minha camiseta. Esta é uma placa de advertência denominada A2B, que significa curva direita. Ela adverte o condutor do veículo da existência adiante de uma curva à direita. Deve ser utilizada sempre que existir curva horizontal, adiante em vias onde as velocidades de aproximação acarretem manobra que possa comprometer a segurança dos usuários. Falando em advertências, aqui no ICETRAN contamos com uma infinidade de cursos à distância e semipresenciais de trânsito e transporte. Um deles é a reciclagem para condutores infratores e outro muito importante é o curso preventivo de reciclagem. Precisando fazer um dos nossos cursos? Acesse os links na descrição desse vídeo. Curtiu o vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para não perder o próximo na semana que vem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.